nono ano, como vocês estão? Acompanhando as nossas aulas, resolvendo os exercícios? Hoje, eu, professora Amanda e a professora Grazi, falaremos um pouquinho mais sobre a história do Brasil. Na nossa última aula, nós falamos sobre o Iluminismo. Nós falamos como isso influenciou, como esse movimento intelectual lá no século XVIII vai influenciar a formação de uma república brasileira. Mas, professora, o que é uma república? Quando que o Brasil se tornou uma república? Todos esses questionamentos nós vamos tentar elucidar hoje. Então, a proposta da nossa aula de hoje é tentar entender aí o processo de proclamação da república, em 1889, entender o que é uma república, o que vai mudar aí como forma de governo, as repúblicas que constituíram a nossa primeira fase republicana, República da Espada e República Oligárquica, e como se organizava a política e a sociedade nesse período republicano brasileiro. É importante a gente entender que república é uma forma de governo. Se vocês observarem o desenho, nós temos aqui república versus monarquia. A gente já identifica que essa faixa quer dizer que existe um presidente. E esse vai ser aí o maior marco da ideia de uma república. República vem do latim res publica, é coisa pública, é algo público. Ou seja, a gente vai ter um representante que vai representar, administrar e governar o público, todos nós. E essa figura é o presidente. Só que ele tem um prazo para ficar lá, ele tem uma forma para ser escolhida, ele não é passado de forma hereditária como era lá nas monarquias, onde o filho assumia e continuava por tempo indeterminado. Eu vou ter então um chefe de Estado que vai responder por esse grupo de cidadãos, certo? E ele tem que se subordinar, ou seja, ele não pode mandar daquela forma absolutista. Ele tem que governar e administrar a partir do uso das leis, que está aí em prol dos cidadãos, certo? Mas vamos pensar o que contribuiu para a proclamação da República? Na aula anterior, nós já falamos um pouquinho sobre esse assunto. Nós vimos que com a abolição da escravidão, um grupo que nós temos aqui representado pelos fazendeiros, eles vão ficar muito revoltados. Ou seja, até o momento eles tinham uma mão de obra ali que era barata e lucrativa ao mesmo tempo, tá? Ou seja, acabou a escravidão, como que eles iam fazer para ter mão de obra, Então isso vai deixar os fazendeiros revoltados. O rei, logicamente representado ali pela princesa Isabel, assina uma carta, que é a Lei Áurea, e ela vai abolir drasticamente do país a escravidão. Então, uma das causas de revolta dos fazendeiros era justamente essa, E a mão de obra agora? E lembrando ainda, que com o fim da escravidão, os fazendeiros saíram no prejuízo, por conta da quantidade de escravos que eles tinham e por conta dos gastos também que eles tinham com esses escravos, principalmente na questão da compra dos mesmos. Depois nós temos outro grupo que vai contribuir para a proclamação da República, que é o Exército. Imagine vocês naquela época. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu vou fazer um teste lá para a polícia, eu quero seguir essa carreira, porque é bom trabalhar, as condições financeiras, de certa forma, quando você vai subindo de nível, são favoráveis. Muitas pessoas pensam assim. Mas vamos imaginar naquela época em que aqueles que estavam dentro do exército, eles recebiam um soldo. O que era o soldo? Era uma quantia muito pequena, muito irrisória, de dinheiro que eles recebiam para poder fazer os serviços ali junto ao país. Outra coisa, não havia possibilidade de mudança. Se eu sou, por exemplo, um cabo, eu não poderia mudar para outra patente, Então isso dificultava. Então isso gerou muita insatisfação
E com a Guerra do Paraguai, que esses militares vão participar, eles vão entrar em contato com uma nova forma de governo, que é a república. Uma república baseada nos moldes positivistas que pregavam o quê? Ordem e progresso. E para que houvesse esse progresso, eles precisariam o quê? Mudar o foco. Porque basicamente o Brasil era agrário, dependia da agricultura. Era necessário desenvolver mais a indústria, mais o comércio e, consequentemente, fazer o país progredir. Então, todo esse contexto vai fazer também esse grupo agir contra a monarquia, toda essa insatisfação. E nós temos o terceiro grupo, que é a Igreja Católica, devido Dom Pedro II estar bem próximo da maçonaria, as suas ações estavam implicando numa certa resistência por parte da Igreja Católica. Juntando-se então a esses dois grupos, nós vamos ter aqueles que vão agir contra a monarquia e, consequentemente, vão derrubá-la, instaurando então a república no país. Igual a professora Amanda falou, né? República vem de coisa pública, nós vamos escolher alguns representantes para estar administrando. Mas eu faço uma pergunta para vocês: será mesmo que com essa mudança de governo vai trazer transformações significativas na questão política, na questão social do país e econômica? Vamos pensando aí. Quem vai ser essa pessoa que vai proclamar a República? Como a professora Grazi comentou com vocês, o segundo reinado, o Brasil Imperial, tinha como tripé fazendeiros, exército e igreja. Ao abalar essas três bases, o império cai e proclamamos a República. A República foi proclamada pelo exército, pelos militares, chefiadas aí por Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca. Ao proclamar a República, ao retirar o governo imperial e instaurar uma república, ele assume como governo provisório, como governante provisório. E isso acontece em 15 de novembro de 1889, por isso que nós temos aquele feriado em novembro. Mas como a professora Grazi comentou, o que será que vai mudar com essa nomenclatura que mudou? Não somos mais império e agora somos república. De 1889 até 1991, Marechal Deodoro da Fonseca fica como governante provisório, até que de fato acontece o primeiro marco aí de mudanças dessa república, que vai ser a Constituição, a segunda Constituição brasileira e a primeira Constituição republicana, que é a Constituição de 1891. Essa Constituição provoca algumas mudanças, mesmo que ainda traga aí os vestígios do governo monárquico, mas ela vai, primeiramente, instaurar aqueles três poderes que a gente aprendeu lá com Montesquieu, o legislativo, o executivo e o judiciário, retirando o poder moderador, que era o poder que o imperador exercia, e ela vai trazer o direito ao voto. Mas será que todos votavam? Agora nós teremos um sistema eleitoral, mas quem vai votar? Ela vai permitir que homens maiores de 21 anos e alfabetizados possam votar para eleger esse representante da coisa pública, o representante da República. Ela também vai ter um grande marco, lembrando lá da fala da professora Grazi, que é separar o Estado da Igreja, permitindo a liberdade religiosa, que não seja mais imposta pelo governante. Mas Marechal Deodoro da Fonseca ainda não era um presidente eleito. Logo após a promulgação da Constituição de 1891, é feita uma eleição indireta dentro aí do Congresso, e o Deodoro da Fonseca é, então, institucionalizado presidente. Mas Deodoro da Fonseca não tinha lá toda essa ideia de liberdade, que a gente esperava que fosse ocorrer de mudança social. Ele começa a exercer um governo sem dar tanto espaço para as oligarquias, que eram a base de apoio dessa mudança social, sem atender aquilo que se esperava ao assumir o papel de governante da República Brasileira, agora República Federativa Brasileira.
E o que então vai acontecer? Pouco menos de 2 anos ali, ele sai do governo e o seu vice-presidente assume, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto ficou o seu mandato, mas com muitas revoltas, porque muitos acreditavam que ele não era um governante legítimo. E ele foi conhecido como Marechal de Ferro, porque ele repreendia todas essas revoltas de uma maneira bem incisiva, para que pudesse então chegar até o fim do seu governo. Chegando ao final do seu mandato, ele decide não continuar, dando espaço para então as figuras mais importantes da nossa Primeira República, que eram quem? As oligarquias cafeeiras e oligarquias fazendeiras de forma geral, que levavam o Sudeste aqui no Brasil. Então, vocês viram com a professora Amanda que a primeira etapa da República foi a República da Espada, ou seja, nós tivemos 2 presidentes que agiam de forma autoritária. Por isso que eu fiz aquela indagação. Será que mudou realmente nesse processo de transição? Mas vamos ver aqui na sequência. O segundo processo, o segundo ciclo que nós temos vai ser a República Oligárquica. E a professora Amanda já deu um toque ali para a gente pensar. Então, o que é a República Oligárquica? É um regime político em que poucas pessoas estão no poder. E essas poucas pessoas, quem eram? Os fazendeiros. Mas esses fazendeiros, eles tinham um título, que eram os coronéis, o que não significava que eles faziam parte do exército. Esses títulos, ao longo do Império, eles foram sendo trocados por favores ou sendo vendidos. Então, a gente tem, nesse processo histórico, esses títulos ainda perpetuando, porque eles iam passando de pai para filho. Então, vamos ver como que funcionava esse período da República Oligárquica. Primeira coisa que nós temos que entender, que havia uma ligação entre 3 grupos distintos. Primeiro grupo, eleitor. Segundo grupo, coronel. Terceiro grupo, governador. Então, nós vamos ver como funcionava essa política de governadores. Lembra que a professora Amanda falou em relação ao voto? Só vamos, então, reforçar aqui. Só podia votar homens acima de 21 anos, mulheres eram excluídos, negros, pessoas analfabetas eram excluídas, ou seja, apenas uma minoria que continuava nesse processo político envolvido ali. E o que acontecia então? Como era uma minoria que podia votar, o coronel usava de algumas estratégias. Que tipo de estratégia que ele utilizava? Ele utilizava, vamos começar aqui, o voto de cabresto. O que era esse voto de cabresto? Vamos pensar, ele tinha algumas pessoas ali no seu entorno, na sua fazenda, no seu território, e ao longo de todo o seu processo, de toda a sua permanência ali, ele ia fazendo algumas trocas de favores. Então, por exemplo, chegava alguém lá e falava assim: ô coronel, tô com um problema, tô precisando de dinheiro, minha mulher tá doente. O que o coronel fazia? Emprestava esse dinheiro. Aqui eu estou dando apenas um exemplo para a gente entender o quê? Que quando chegava as eleições, o coronel ele fazia o quê? Lembrava. Meu filho, você lembra lá que eu te emprestei dinheiro? Agora eu quero que você me retribui o favor que eu te dei. Vote no meu candidato. Quando nós falamos em república oligárquica, não significa que o coronel sempre vai estar no cargo político. Ele poderia colocar alguém de sua influência lá dentro e por trás ele ficava de certa forma comandando e manipulando aquele candidato ali que acabava de ser eleito. Então vamos lá para ver como funcionava. O eleitor, por meio dessa troca de favores, ele elegia o candidato que o coronel indicava, consequentemente, esse candidato assumia um cargo, aqui nós temos o exemplo do governador. Consequentemente, algum tempo depois, o coronel ele cobrava esse favor também ao governador. Então, por exemplo, ele precisava de colocar lá uma ponte nas suas terras, criar uma escola,
mudar um delegado lá daquela localidade por outro. Então, essas trocas de favores iam acontecendo não só no período eleitoral, mas no antes e também no depois. Lembra que eu falei que nem todo mundo podia votar? O que o coronel fazia então para conseguir mais votos? Usava, por exemplo, título de eleitores falsos, de pessoas às vezes que já tinham morrido, né? Subornava o cara que ficava na mesa eleitoral para trocar os votos. Então ele tinha várias estratégias para quê? Para conseguir um grande número de votos e, consequentemente, colocar aquele governador no poder. Como a professora Grazi comentou com vocês, o que apoiava essa política dos governadores é o que depois nós ficamos conhecendo como a política do café com leite. Por que a política do café com leite? Nós tínhamos Minas Gerais, uma grande produtora de vaca leiteira, né, uma grande produtora de leite, e tínhamos São Paulo, grandes plantadores de café. Nesse momento, esses dois estados eram os que tinham a maior porcentagem da população e da economia do Brasil. E como funcionava a política dos governadores? Se nem todo mundo podia votar, quem podia se candidatar, como era? Cada estado ele era representado a partir da quantidade de habitantes que ele tinha. E se São Paulo e Minas eram aí o carro-chefe de produção econômica, de mão de obra, obviamente, vai ser também os líderes na quantidade de habitantes. Por isso, durante muitos anos, até a década de 1930, nós vamos ter um revezamento no poder político, né, como chefe de estado, entre São Paulo e Minas Gerais, deixando de fora os outros estados com a possibilidade de representarem o estado brasileiro. Isso trará como consequência algumas revoltas, alguns questionamentos que nós veremos em outras aulas. Quando nós falamos de coronelismo, república oligárquica, nós vemos o quê? Como se Uberaba estivesse distante. Engano. Igual a professora Amanda falou, nós tínhamos esse revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, mas também essas influências todas, essa troca de favores, né? Essa minoria tentando controlar o poder, também vai acontecer na nossa região de Uberaba. Professora, mas como assim? É muito fácil. Para quem anda por aí pela cidade e vê nomes de ruas, nós vamos ver por vários lugares aí vários nomes de coronéis. E muitos desses coronéis estiveram presentes na vida política de Uberaba. Inclusive tem alguns historiadores que falam, alguns estudiosos que contam um pouquinho dessa trajetória aqui, não só em Minas Gerais, mas também em Uberaba, principalmente na época das eleições, né? Como que esses coronéis tentavam, de certa forma, persuadir as pessoas para votarem no seu candidato. E se vocês observarem essa frase aqui, era muito emblemática na época. Bença, padrinho. Ou seja, se você visse um coronel pela frente, as pessoas tratavam ele de certa forma, com esse respeito, né? Bença, padrinho. Por quê? Porque o coronel, de certa forma, ele dava, apesar dessa troca de favores, ele dava alguns benefícios para essas pessoas que procuravam eles. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que muita coisa mudou? Se nós formos pensar na questão eleitoral, na forma como que as pessoas são eleitas hoje em dia, uma das coisas que eu esqueci de falar. Nessa época, o voto era aberto, ou seja, os jagunços do coronel, que eram aqueles encarregados de vigiar as pessoas, de fazer as suas ações, eles ficavam vigiando. Então, se a pessoa fosse lá votar, como o voto era aberto, eles tinham a possibilidade de ver em qual candidato eles estavam votando. Então, essas estratégias aqui, igual a professora Amanda falou, vai permear e perpetuar por um bom tempo no Brasil República. Nem só de troca de governantes e
estilos de governo foi feita a Primeira República. Um grande marco aí desses primeiros anos do Brasil republicano vão ser as transformações que eles vão tentar fazer na capital, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, antes da proclamação da República, apesar de muito belo, ele tinha características muito específicas, ruas estreitas, não tão iluminadas, condições insalubres. Até que Pereira Passos, um engenheiro aí que foi chamado para auxiliar nas mudanças do Rio de Janeiro, nas transformações, vai propor uma ideia de reformar e modernizar. Mas não era qualquer reforma e modernização. A ideia era se inspirar em Paris. Então vai ocorrer o alargamento das calçadas, das ruas, a iluminação pública, a construção de praças. Só que isso tudo desconsiderando quem vivia nesse lugar antes. Dessa forma, eu transformo o Rio numa cidade bela aos moldos parisienses, mas eu excluo toda aquela população que vivia em cortiços, em pequenas casas, em grupos, né? Nessas construções mais antigas. Isso vai ser conhecido popularmente como o bota abaixo. Por quê? Porque bota-se abaixo várias moradias, desconsiderando para onde vão essas pessoas, como elas vão viver, deixando elas à mercê aí da sociedade e à margem dessas modernizações. Por isso, no nosso próximo encontro, a gente vai ver, dentro dessa ideia de Brasil republicano, como que a cultura e o cotidiano foi sendo construída e como isso vai acarretar nas mãos de obras que vão ser exercidas, nas relações de trabalho, levando a gente a revoltas e a resistências que caracterizam aí essa primeira parte da República Brasileira. Então, só recapitulando, na aula de hoje nós vimos que o Brasil deixa de ser império e se torna república lá em 15 de novembro de 1889, mas não é uma transformação completa, né? Não é uma revolução, onde a gente vai ter, primeiramente, a República da Espada, porque nós tínhamos aí os portadores da espada, né? E autoritários, os governantes militares, Deodoro da Fonseca e o Passos, mas temos um grande marco, a Constituição de 1891. Outro ponto importante foi a segunda fase dessa primeira república, ou República Velha, que é o peso e a importância das oligarquias, que vai constituir muito do cenário, né, brasileiro que nós vivemos, onde uma grande elite estava ali no poder, tomando as decisões e levando à frente aquilo que deveria ser res público, né, o interesse público e a coisa pública. Pessoal, então esperamos vocês no próximo encontro e fica a dica, né? Não deixe de fazer os exercícios, que depois, em conjunto, nós vamos corrigir. Até a próxima!